E aí, galerinha, tudo bem? Voltamos, né? Voltamos com nossa aula de Física A, falando novamente sobre pressão, sobre elementos hidrostáticos, tá certo? Ou melhor, sobre as funções, tá bom? De uma pressão ou a pressão produzida por um líquido em repouso, tá? Que é a nossa hidrostática. Vamos trabalhar mais um princípio, tá certo? Hoje, nossa aula 16, ela trabalha sobre uma aplicação do Teorema de Stevens, que nós conhecemos hoje também como o princípio de Pascal, tá bom? O princípio de Pascal, ele trabalha a chamada prensa hidráulica. O que é a prensa hidráulica, professor? A prensa hidráulica, ela traz aquele nosso pensamento dos tubos interligados, tá bom? Só que nesse caso aqui, eu vou utilizar um único líquido, tá bom? Esse líquido aqui, eu vou trabalhar uma força aplicada sobre ele e sobre superfícies diferentes, tá? Como é que ele se comporta? Será que ele produz forças maiores, forças menores, pressões maiores, pressões menores? Vamos ver o que foi, vamos comparar com o que a gente aprendeu lá na aula 15? Vamos lá? Vamos, me acompanhe. Nesse caso aqui, o nosso princípio de Pascal é a chamada prensa hidráulica, que você conhece como macaco hidráulico, tá? Por exemplo, se você já foi numa oficina, se você já observou seu pai numa oficina levar o carro, você pode observar que naquelas oficinas grandes eles têm aqueles macacos elétricos, que são aqueles guindastes, né, que levantam... Guindastes não, são uns mini elevadores que levantam os carros, né, para o mecânico dar uma olhadinha por debaixo dele. Então, se você já observou esse processo em alguma oficina, aquilo ali é o macaco, tá bom? É o chamado macaco. Hoje eles são elétricos, mas ainda utiliza o princípio de Pascal, tá? Ou melhor, com pressões em superfícies diferentes. Por exemplo, Pascal pensou o seguinte: poxa, se eu tenho um tubo, tá? Ou dois tubos aqui interligados, tá bom? E eles estão sobre a mesma pressão atmosférica, se eu aplico a força no tubo menor, que tem a menor área de contato, o que acontece com a força que chega aqui, no tubo maior, que tem a maior área de contato? Ele percebeu que essa força aqui, ela chega maior, porque a área de contato aqui também é maior. Professor, como é que ele conseguiu isso? Eu não sei se você lembra, tá? Mas lá na nossa primeira formulazinha, a questão de Torricelli, você pode perceber que a pressão aplicada sobre uma área, sobre uma superfície, fica força pela área, né? Isso aqui é calculado em newtons por metro quadrado. Isso aqui é uma pressão de uma força, lógico. Nós temos a pressão atmosférica. Quando você aplica a pressão numa superfície, você tem que contar também com a pressão atmosférica, tá? Então, por exemplo, em um desses tubos aqui, se você aplica uma pressão, o líquido aqui ele vai descer, tá? Ele vai se movimentar para baixo, só que o líquido aqui se movimenta para cima. Bom, ele faz o movimento contrário. Enquanto você aplica o movimento aqui para baixo, o movimento aqui ele vai para cima, tá certo? Como essa área aqui é maior, eu consigo gerar uma força maior aqui. Bom, como é que ele percebeu isso? Ele observou que a pressão nos tubos aqui, no caso a pressão atmosférica, é a mesma, tá? Se eu abrir os tubos, eu posso dizer que a pressão no tubo 1 é igual à pressão no tubo 2. Teoricamente, isso está correto, tá? Mas, professor, e a pressão no tubo 1, ela é quem? A pressão no tubo 1, ela é isso aqui, ó. É a pressão atmosférica, porque o tubo aqui está aberto, mais a força 1 pela área 1, tá? E no tubo 2? No tubo 2, é essa daqui, olha, tá? Essa aqui é a pressão 1, essa aqui é a nossa pressão 2. Ou melhor, é a pressão atmosférica mais a força 2 pela área 2. Lembre-se, essa questão aqui de somar a pressão atmosférica mais a pressão aplicada é o Teorema de Stevens, lembram-se? Tá bom? Ou melhor, Pascal utilizou esse princípio. Então ele disse, poxa, se eu aplicar isso aqui nesses tubos, o que vai acontecer? As pressões atmosféricas são as mesmas, tá? Ele cortou
Ele simplesmente cancelou as pressões atmosféricas e gerou o princípio de Pascal. Então fica como? A força 1 pela área 1, no caso a força aplicada na área 1, é igual à força 2 aplicado na área 2. Tá? E se você observar, aqui essa área ela é mínima. É uma área mínima, tá bom? E aqui essa área é uma área máxima, tá? Professor, área e força são diretamente proporcionais, não é? Correto? Então, se você tem uma área mínima, você tem uma força mínima. Bom? Então, se você aplicar uma força pequena aqui, nessa área pequena, a tua força aqui, ela vai o quê? Ela vai aumentar, porque a área aqui ela é máxima. Se a força que tu aplicou aqui é mínima, aqui ela se transforma numa força máxima. Olha que interessante. Ou melhor, nós criamos o princípio da prensa hidráulica, tá? Do macaco hidráulico que nós conhecemos hoje, tá bom? Então você pode perceber que isso aqui é muito utilizado hoje na mecânica. Por quê, professor? Porque na verdade ele tem muita utilidade para levantar objetos de grande massa, tá? De grande peso. Eu aplico aqui uma força mínima e aqui eu gero uma força máxima. Isso só relacionando o quê? As áreas de contato, tá bom? Então eu gerei o princípio de Pascal. F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Força mínima pela área mínima é igual a força máxima pela área máxima. Ok? Viram como é fácil? Bom, na próxima aula ou no próximo quadro, tá? Esperem só um pouquinho aí, eu vou já resolvendo com vocês uma questão, para que vocês possam ter ideia como eu vou aplicar esse princípio, tá certo? Volto já já, só um minutinho. E aí, galera, voltamos, não é? Nosso segundo quadro, tá bom? E nosso segundo quadro aqui eu vou resolver com vocês uma questão, tá bom? Nós vamos pegar a primeira questão aqui da página 182, tá certo? Ela vai dar uma ideia para a gente como acontece, como se aplica esse princípio de Pascal, tá bom? Vamos lá? Peguem a sua apostila aí, vamos lá, primeira questão. Ela fala o seguinte, vou fazer uma leitura, tá certo? Uma breve leitura e a gente vai entender como é que funciona o pedido do resultado dessa questão, tá? Fala assim, ó. Você está olhando algumas figurinhas aí na sua apostila, né? De um macaco hidráulico, tá bom? Só que ele utiliza um compressor. O compressor aplica uma pressão aqui numa bomba de ar. Essa bomba de ar comprime um líquido, no caso água. Essa água se movimenta nesse tubo e levanta esse automóvel. Tá? Lógico, em relação à área, né, aplicada e o peso do automóvel. Bom, a questão quer saber o quê? Ela quer saber a pressão que essa bomba de ar vai aplicar para levantar esse carro. Vamos fazer a leitura da questão? Ela fala assim, ó. A maior parte dos modelos de automóveis requer, conforme a indicação da montadora, uma revisão a cada 6 meses ou 10.000 quilômetros rodados. O que acontece primeiro? Né? O que vier primeiro, né? Está contando no período de revisão. A cada revisão, a oficina realiza um conjunto mínimo de serviços, tais como a troca de óleo do motor e dos filtros de óleo do combustível e dos filtros de ar. Tá? Quando esse plano de manutenção não é realizado, a probabilidade de ocorrer quebras ou do consumo de gasolina aumentar ou de haver um desgaste geral do automóvel aumenta. Para realizar o serviço de troca de óleo, acostume erguer o automóvel em um elevador hidráulico para acessar sua parte inferior, onde normalmente é possível desatarrachar o parafuso que permite a sangria do sistema. Melhor, retirada do óleo do motor, tá bom? Você pode observar que no seu livro aí, o rapaz ele precisa olhar o carro, no caso mecânico, por baixo, né? Para fazer a retirada desse óleo do motor. Então ele precisa levantar o corpo desse carro, tá certo? Ele vai utilizar, olha, um macaco hidráulico, no caso aqui um elevador hidráulico, tá bom? O princípio básico de funcionamento desse elevador está esquematizado a seguir. Lógico, eu tentei fazer um desenho aqui no nosso quadro, né? Muito parecido com o da apostila. Está aqui o nosso desenho. Aí ele fala o seguinte.
De acordo com esse esquema, quando o compressor comprime o ar existente dentro do reservatório de fluido, o pistão é acionado, elevando o automóvel até uma altura desejada. Qual é a pressão de ar necessária em newtons por metro quadrado para manter equilibrado um automóvel de 1,2 toneladas, 1.200 quilos? Sabendo que a área da secção transversal do pistão é de 300 centímetros quadrados, essa áreazinha aqui, olha, essa área é de 300 centímetros quadrados, tá bom? Para manter, considere que o nível do fluido no reservatório seja igual ao do cilindro que contém o pistão. Adote a pressão atmosférica como 10 elevado a quinta Pascal, nós vamos precisar dela, tá? E a gravidade igual a 10. Nossa gravidade aqui, olha, 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Eu quero saber qual é a pressão de ar aplicada nesse pistão, ok? Então, o que vai acontecer? Vamos resolver. Professor, eu vou aplicar o princípio de Pascal em si? De certa maneira, não. Tá bom? O princípio de Pascal, na verdade, que você vai aplicar aqui, vai ser parte dele. Professor, por quê? Primeiro, o princípio de Pascal só vai funcionar com os dois ambientes em equilíbrio, de pressões equilibradas. A pressão atmosférica que está aqui, ela não vale. Aqui nós temos um tubo fechado. Quem está aplicando a pressão aqui é esse compressor, não é a atmosfera, tá? Tem essa diferença. Então, eu quero saber a pressão que sai daqui, olha, que esse motor tem que aplicar. Ou melhor, ele vai ter que simular a pressão atmosférica. Bom, a pressão atmosférica não tem efeito aqui. Esse elemento aqui é isolado. A pressão atmosférica aqui tem efeito, porque ela aplica uma força sobre o corpo do carro, né? A pressão atmosférica aqui não tem efeito. Esse compressor é ele que vai fazer a força da pressão atmosférica. Entenderam? Professor, então como é que eu vou calcular? Cara, me explica. Eu vou aplicar aqui simplesmente não o princípio de Pascal, mas sim o de Stevens. Olha o que eu vou fazer. Então, a pressão do ar é a pressão atmosférica, tá? Por quê, professor? Porque ele vai ter que simular a pressão atmosférica aqui, tá bom? A pressão atmosférica aqui, ela não é natural, tá? Bom, aí fica a pressão atmosférica mais força pela área. Lógico, essa força aqui é que força é essa, professor? Não me deram nenhuma força. Essa força é o peso do carro, tá? Então, no lugar do F, você vai colocar, olha, o peso. É o peso do nosso carro, tá bom? O peso dele é a massa multiplicado pela gravidade. Lembre-se que o peso é uma força, tá bom? Bom, vamos calcular? Dá pra gente calcular. Sim, tem um detalhe muito importante. A área. Professor, a área já está aqui, cara, é 300. Não, tá bom? Nossa área aqui, olha, tem 100 metros quadrados, tá certo? Professor, como é que eu faço para transformar de centímetro quadrado para metro quadrado? O que eu faço? Você divide por 10.000. Tá? Então, se eu quiser transformar isso aqui para metro quadrado, o que eu vou fazer na verdade? Tá? Na verdade, aqui, a transformação que você vai fazer, como você vai dividir por 10.000, eu tenho certeza que você vai compreender o que eu vou fazer agora. Então, essa área aqui, olha, ela fica 300 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Confere, entenderam o que eu fiz? Eu dividi esse valor aqui por 10.000. Bom? Poxa, professor, o cara ficou assim meio que esquisito. Quando você divide, ó, 300, se eu dividir o 300 por 10.000, quem é 10.000? Olhe quem é 10.000. 10.000 é a mesma coisa que 10 elevado a 4. Então, quando esse 10 elevado a 4 ele subir, fica como? Vai ficar 300 vezes 10 elevado a menos 4. Entenderam o meu raciocínio?
Coloquei dessa maneira aqui para você ter uma compreensão melhor, tá? Professor, eu posso reduzir esses zeros? Pode, pode. Vai ficar quanto? Aí fica 3 vezes 10 elevado a menos 2. Tá certo? Metros quadrados. Tá? Ou fica 300 vezes 10 a menos 4, ou fica 3 vezes 10 a menos 2, a nossa área. Tá bom? Vamos lá. Então, quem vai ser a pressão do ar? A pressão atmosférica é 10 a quinta, então fica 10 a quinta mais. Quem é o peso desse carro? O peso dele. Massa vezes gravidade. Então, no caso, vai ficar quanto esse peso? Vai ficar 1.200, porque é 1,2 toneladas, são 1.200 quilogramas, multiplicado por 10. Isso aqui vai dar 12.000 newtons. Tá bom? Aí fica 12.000 dividido por 300 vezes 10 elevado a menos 4. Tá? Eu utilizei esse valorzinho aqui, ó. Professor, vamos dividir? Vamos. Posso? Pode. Só esses. Né? Você não mexe com 10 a quinta. Então vai ficar 120 por 3. Então a pressão atmosférica vai ficar o quê? 10 elevado a quinta mais. Esse 10 a menos 4 ele vai subir. Sobe, o expoente troca de sinal. Tá bom? Então vai ficar o quê? 40 vezes 10 elevado a mais 4. 10 elevado a quarta. Tá certo? Isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a quinta mais 4 vezes 10 elevado a quinta. Entenderam o que eu fiz? Eu reduzi esse zero aqui e aumentei uma casa aqui na base 10. Tá certo? 4 vezes 10 a quinta. Ok? Professor, eu posso somar? Pode. Somar com quem? Entenda que tem um número 1 aqui na frente, ó. Esse 10 elevado a quinta é a mesma coisa que 1 vezes 10 a quinta. Tá? Então eu vou somar o 1 com o 4. Então, quem é a pressão aplicada pelo motor? Vai ficar 5. Lembre-se, quando você soma bases, tá? Com expoentes iguais, base 10 com expoentes iguais, você soma os números, tá? E repete a base. Então, fica 5 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Essa é a nossa resposta. Tá certo? Isso aqui é a nossa primeira questão da apostila, página 182. Então, significa o quê, professor? Significa que esse compressor ele tem que aplicar uma pressão de 5 vezes 10 à quinta Pascal. Tá? Isso aqui vai ser aproximadamente 5 ATMs. Viu? Isso aqui é aproximadamente 5 ATMs. Ok? Bom, pessoal, um forte abraço, tá? Na próxima aula a gente volta com mais princípios de Pascal e também vamos falar sobre o princípio de Arquimedes, tá certo? E a gente vai encerrar a nossa questão de hidrostática, tá certo? Forte abraço e até mais.